Olá! E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Sioca. Normalmente eu faço vídeos de comédia, faço vídeos pra fazer as pessoas rirem, pelo menos eu tento. Mas hoje eu vou fazer um vídeo mais sério, eu vou falar sobre um assunto que merece ter atenção, que é a gagueira. Dia 22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E eu queria falar um pouco sobre isso. Pra quem não sabe, eu sou gago. E há uma grande dificuldade nisso. Quando eu descobri sobre a gagueira na minha infância, foi uma das partes mais difíceis da vida, que é a aceitação. Não só da pessoa que gagueja, mas também da família, dos pais. Como eu convivi muito com a minha mãe, ela soube lidar muito bem com isso, pelo menos eu acho. A gente mudou de cidade, de estado para procurar tratamento. Minha mãe sempre foi uma vencedora por causa disso, porque ela sempre ficou do meu lado, sempre me apoiou. E uma das partes mais difíceis da minha vida, eu acho que de todos que gaguejam, é a questão da escola, dos estudos. Porque como todos sabem, a escola é o lugar onde você recebe apelido, você é zoado. E é tudo que acontece ali na escola, sua vida se inicia ali. E eu lembro até hoje que ali eu tive vários apelidos, até discussões. Até uma vez queria desistir de estudar, porque era difícil até de fazer amizade. Eu lembro uma vez que uma professora me obrigou a ir na frente da sala falar um texto e eu não queria falar sobre aquele texto, porque eu iria gaguejar. E a professora me obrigou, eu falei que não iria, a professora começou a tirar sarro de mim e eu fiquei muito triste e comecei a chorar. Eu lembro quando eu fui embora para casa, eu contei para minha mãe. E eu lembro até hoje que no outro dia minha mãe foi na escola e ela discutiu muito com a professora. E ela falou muitas coisas pra professora. E uma coisa que eu me lembro muito, que ela olhou pra cara da professora e disse o seguinte: a professora não tinha direito de zombar de mim. Porque é só minha mãe saber a dificuldade que era de conviver todos os dias com a gagueira. E minha mãe me ensinava que eu era capaz, eu não precisava ter vergonha, que eu era normal como todas as outras pessoas. E a minha gagueira não ia atrapalhar na minha vida. Só que a maior dificuldade, para você que está assistindo, deve estar pensando: nossa Lucas, mas a gagueira é uma coisa tão simples. É uma coisa banal, você só não consegue falar algumas palavras. E eu já ouvi até algumas pessoas falar assim: nossa Lucas, mas a gagueira é uma coisa, nem é uma doença realmente, é só uma coisa psicológica, que quando você crescer, sara. Ou talvez até algumas pessoas falam: nossa, só fica gago quando você fica nervoso. Mas na realidade a gagueira não é só a fala, não é só isso. A gagueira tem a ver também com o psicológico, com a vida da pessoa. Porque é um ser humano que está ali. E se você não respeitar aquele ser humano, quem você vai respeitar? E muitos alunos tiravam sarro de muitos alunos riam. Talvez naquela época eles pensavam assim: ah, é uma coisa idiota. Você sabe o que é não ter vontade de voltar para a escola por causa da sua fala? Você sabe o que é não ter vontade de ter amigos porque você tem vergonha de falar com seus amigos? A fala, quando você falha na fala, ela te restringe de algumas coisas. O seu psicológico faz você restringir algumas coisas porque você tem vergonha. Então, para você que acha que é uma coisa tão simples a gagueira, você sabe como que é a vergonha de uma pessoa que não ter coragem de ir no mercado porque ela tem medo de não conseguir falar a palavra, de não ir na farmácia ou de não ir conversar com certas pessoas. Você sabe qual é o medo de um gago quando ele sai na rua, o medo de alguém parar e perguntar alguma coisa para ele porque ele não vai conseguir responder? Talvez você deve estar rindo: nossa, que engraçado. Mas o que eu digo é o psicológico, a pessoa fica assustada, a pessoa fica com vergonha. Eu quero dizer que você deve pensar que ninguém é igual a ninguém. Talvez uma pessoa que gagueja, ela leve isso muito bem. Eu aceito muito bem, mas não é todos que são iguais. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que você tem que saber respeitar. Hoje existe a palavra bullying. Ah, mas o bullying, tem um bullying. Não precisava existir o bullying se existir respeito. No momento que você ter respeito, no momento que você ter educação que sua mãe te ensinou, não precisa ter o bullying, porque você vai saber respeitar o seu amigo. E defeito todo mundo tem, você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber ajudar o seu próximo. Você sabe quando uma pessoa, quando eu gaguejava, eu ficava triste? Você sabe a única coisa que eu queria? Era que um amigo viesse falar comigo. Era só isso, eu queria ter um amigo que eu pudesse conversar horas e horas.
E altas vezes, muitas vezes eu deixei de contar alguma coisa para mim porque eu sabia que eu não ia conseguir contar porque eu começava a gaguejar. E altas vezes quando eu estava em roda de amigos e estava falando e eu tinha uma história legal na minha cabeça, na hora que eu ia tentar falar eu sentia que não saía. E eu ficava 1 hora sem falar nada porque eu sabia que eu não ia conseguir falar. E para quem gagueja, o melhor lugar do mundo, sabe o que é? É o silêncio. Porque você sabe que você não vai gaguejar e não vai ter ninguém para rir de você. O difícil não é ser gago. O difícil não é gaguejar. O difícil é as pessoas olhar para você como uma pessoa diferente, estranha. E o difícil é as pessoas dizer que você não é capaz só por causa da sua dificuldade. Eu tenho vários sonhos como todos. E muitos já falaram que era me desistir dos sonhos porque a minha gagueira não ia deixar. Ah, Lucas, vai fazer outra coisa, porque isso não dá certo pra você. Agora eu pergunto pra você, quem foi que inventou a regra de que pra tudo você tem que ser perfeito? Pra você ser um radialista você tem que ser perfeito? Pra você ser um artista você tem que ser perfeito? Pra você ser qualquer profissional você tem que ser perfeito? Você apenas tem que gostar de fazer e você tem que fazer. Eu fico muito chateado e às vezes dá até um ódio das pessoas que te impedem de realizar os sonhos porque ela acha que ela é capaz de te impedir. O que eu tenho que dizer pra você é que você não é capaz de impedir ninguém. Deixa cada um seguir o seu rumo, deixa cada um seguir o seu sonho. Eu gaguejo, outras pessoas gaguejam, mas a gente tem sonhos, a gente somos seres humanos, a gente vive, a gente quer viver, a gente quer mostrar o nosso talento e não importa qual seja. E é difícil pra caramba quando você tem medo de conversar com as pessoas. Quando você prefere ficar fechado num quarto porque você tem vergonha. Hoje muitas pessoas olham pra mim, até você que deve estar assistindo esse vídeo falando assim, caramba, mas ele nem gagueja. Mas sabe como foi difícil chegar até aqui? Eu passei 7 anos toda semana indo em fonoaudiólogo e psicólogo. Era difícil pra caramba. Todas as vezes que eu ia pra psicólogo no outro dia, os alunos da escola ficam falando, ele é louco, ele vai em psicólogo, vai em fonoaudiólogo. Sabe como isso é difícil? Eu consegui vencer, cada um vence o seu obstáculo de jeito diferente. Meu obstáculo, a minha barreira, por incrível que pareça, eu venci com o riso, com a risada, com a comédia. Porque eu lembro um dia que até hoje eu lembro que eu assisti um vídeo do comediante Leandro Hassum. Ele era gordo e ele fazia piadas de gordo, ele fazia piadas dele mesmo, das dificuldades que o gordo tinha de fazer as coisas, todo mundo ria, ele também se divertia. E eu lembro que eu vi esse vídeo e falei assim, caramba, o cara fala do seu próprio defeito, ele dá risada. E foi nesse momento que eu falei assim, eu também posso. E foi nesse momento que eu comecei a não me importar com as pessoas falavam de mim, eu só queria viver e ser feliz. Era só isso que eu queria. Então eu decidi fazer comédia. Stand-up comedy. Eu lembro a primeira vez que eu subi no palco e fui falar como é a dificuldade de ser gaga, as pessoas sorriram. As pessoas começaram a rir, só que foi diferente, porque eles não estavam rindo zombando de mim. Eles estavam rindo com aquela risada gostosa, aquela gargalhada de alegria, porque estavam vivendo um momento engraçado. Era eu que estava dando aquele sorriso para eles. Não era um sorriso de maldade, não. Era um sorriso de felicidade. E foi ali que eu encontrei. Por incrível que pareça, o melhor lugar do mundo pra mim é quando eu estou no palco, quando eu estou fazendo as pessoas sorrirem. Eu nunca acreditei na minha vida que eu ia conseguir falar na frente de 200, 400, 500 pessoas. Eu nunca acreditei que eu teria essa coragem. Mas eu consegui. Não deixe ninguém impedir você de realizar os seus sonhos. Você é capaz, todos somos capazes. Então eu quero deixar um recado a todos vocês. Não tire sarro de ninguém, não ofende ninguém. Ajude. Você vê que uma pessoa está passando por uma dificuldade, dá um abraço, conforte, porque um dia talvez você vai precisar desse abraço. Então se você conhece alguma pessoa que gagueja, de hoje em diante começa a ter uma noção de que ela talvez esteja sofrendo, ela precisa só de ela precisa de alguém que converse com ela, mas tenha paciência. Então esse é o meu recado. Meu nome é Lucas Sioca, muito obrigado pela paciência e de hoje em diante começa a ver as coisas de um modo diferente, começa a dar oportunidade para as pessoas. E você também tenha na sua cabeça que você tem oportunidade, só você correr atrás.
Um abraço a todos, muito obrigado.